Olá pessoal, boa tarde, hein? Hoje é sexta-feira, véspera de rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos jogos nesta quinta-feira pela Sul-Americana e também pela Libertadores da América com os brasileiros em ação, hein? A nossa live está no ar neste momento, acabei de receber aqui a notificação no meu aparelho celular e hoje com uma grande novidade, nós estamos ao vivo também no canal oficial do Milton Neves no YouTube, o Milton Neves Oficial. Você que nos acompanha aí pelo canal do YouTube do Milton, sejam bem-vindos, informações diretamente da redação do terceiro tempo para vocês que estão conosco. A partir de agora vamos falar muito de futebol e com uma grande novidade para você que se liga no canal do Milton Neves no YouTube. É o seguinte, nós estaremos aqui sempre que tiver alguma informação importante, relevante do futebol, com as análises e as segundas e quintas com a participação também do próprio Milton Neves. Esse aqui, mas assim, em versão original, né? Falando sempre de futebol e com as suas polêmicas opiniões e com uma pitada de história também para você que nos acompanha no canal oficial do Milton Neves no YouTube, tá bom? Não fica muito na frente do Milton. É verdade. Senão, aí, ó, já deu uma bronca aqui. É o seguinte, pessoal, então nós vamos analisar os jogos de Corinthians e Grêmio pela Sul-Americana e pela Libertadores e também projetar a rodada do fim de semana, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Neste fim de semana o Santos pode virar líder do Campeonato Brasileiro, isso mesmo. Afinal de contas, depende do jogo do Palmeiras, que é o jogo que vai abrir a rodada neste sábado, mas o Palmeiras está aí há 4 jogos claudicando, não consegue mais vencer, algo que não acontecia desde 2017, né? Há 2 anos não pegava uma sequência de 4 jogos sem vitória, como aconteceu agora. E um empate, por exemplo, contra o Vasco da Gama, o Santos joga contra o Lanterna Avaí no domingo, lá na Vila Belmiro, deve passar o carro, deve dar uma tratorizada. E aí vira líder. Sampaoli pode virar líder do Campeonato Brasileiro. Olha que coisa interessante, hein? Ó, a sua participação é válida também, o seu comentário pelo YouTube, no canal do Milton Neves, ou então pelo Facebook, no nosso canal do Terceiro Tempo. Comigo e com o Thiago Tufano Silva, que está conosco. Tudo bem, Tufa? Fala, Frank, boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí ligado no Terceiro Tempo, YouTube, Facebook, para todo lado. Todo lado. Qual que você acha que vai ser o grande destaque da rodada do fim de semana aí dos jogos, hein, que nós temos para... rapaz, 12ª rodada, realmente podemos ter uma troca de líderes depois de muito tempo, né? Não é? E também tem o reencontro de Rogério Ceni com o Corinthians, tem Clássico Carioca, mas apesar dessa possibilidade de ter uma troca de líderes, eu acho que não, apesar você falou bem que o Palmeiras está claudicando há uns 4 jogos já depois da Copa América, mas eu aposto que o Palmeiras não vai dar chance para o Vasco da Gama, que está um pouquinho empolgado com a vitória sobre o Fluminense, mas vai dar Palmeiras, vai acabar dando o Santos também, não tem jeito, e o Palmeiras vai seguir líder ainda por um bom tempo. Olha aí, olha, enquanto você falava aí, Tufa, eu estou compartilhando a live, claro, vamos Sugiro a quem estiver conosco, e se puder também aí, compartilhe a live com as suas redes sociais, para a gente chegar a mais gente, para trazer mais gente também para discutir aqui futebol conosco, para a sua opinião. E tem também a nossa pergunta do dia. Você acha que o Santos vai virar líder do Campeonato Brasileiro? Uma pergunta. E você acha que Corinthians e Grêmio encaminharam aí as classificações na Sul-Americana e na Libertadores? Vamos começar falando dos jogos da quinta-feira pela Sul-Americana e falando do Timão, que venceu, eu diria até assim que, para o estilo de Fábio Carille, o Corinthians goleou o Montevideo Wanderers por 2-0 e encaminhou uma classificação na Sul-Americana, né? Aquele 1-0 do primeiro tempo, eu falei, já fez o básico, né? Vai ficar por aí. Mas não, ainda teve o segundo gol do Pedrinho, que jogou muito bem, Tufano. Pois é, mas não fez mais do que sua obrigação, né? Convenhamos que o Montevideo Wanderers é um time intermediário de um futebol uruguaio que tem seus clubes em ruínas hoje. Você pega o time mais tradicional do Uruguai, que é o Peñarol, ou mesmo o Nacional. O Peñarol perdeu do Fluminense, o Fluminense que está na zona de rebaixamento aqui do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Fluminense em casa e já praticamente deu adeus à Sul-Americana, porque vai ser difícil reverter o resultado no Rio de Janeiro. Então o Corinthians não fez mais do que a sua obrigação. Porém, também é bom lembrar que esse Corinthians do Carille sempre teve dificuldades para ganhar jogos fáceis. Eu lembro de um jogo que aconteceu nesse ano, Corinthians e Avenida. O Corinthians sofreu muito para eliminar o Avenida da Copa do Brasil. Então, assim,
Apesar de não ter feito mais do que sua obrigação, foi animador por causa disso, por ter passado por esse obstáculo de ter vencido um time pequeno que veio para se defender em Itaquera. Agora, vamos e convenhamos também que, apesar assim das críticas pelo desempenho e tudo, o Corinthians está sempre cumprindo com a sua obrigação. O Corinthians foi campeão paulista, o Corinthians caiu na Copa do Brasil, tudo bem, está cumprindo com a sua obrigação também na Sul-Americana. E a última derrota do Corinthians, você se lembra qual foi? Não. Tá vendo? Foi dia 12 de junho contra o Santos, aquela rodada antes da parada da Copa para a disputa da Copa América. Também tem um ponto que ficou muito tempo parado. Ficou um tempo parado, mas assim, pega aí a sequência de jogos, Copa do Brasil, perdeu os 2 jogos para o Flamengo, mas depois não perdeu mais também. Entendeu? Então o Corinthians vem numa regularidade e fazendo o necessário para seguir em frente. O Corinthians, eu acho que tem grandes possibilidades nessa Copa Sul-Americana, viu? Na Sul-Americana. No brasileiro eu não digo tanto, pode ser que consiga beliscar aí uma vaga na Libertadores, até porque hoje, daqui a pouco vai ter G20, todo mundo se classifica para Libertadores. Mas na Sul-Americana realmente vai passar pelo Montevideo Wanderers, o próximo adversário possivelmente é o Fluminense, estou errado? Certo, é o Fluminense, e eu não vejo na Sul-Americana outros grandes times que possam, assim, mas que sejam superiores ao Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians tem boas possibilidades. Sim. Eu acho também, o Corinthians tem grandes possibilidades na Copa Sul-Americana, hein? E aí, ó, além da grana, são quase 24 milhões de reais, a gente, cumulativos, né, com todas as fases e tudo, a gente chamou atenção para isso ontem. Tem o fato de garantir uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, que já é muito interessante. Que é o grande prêmio. Porque você pega o seguinte, a Sul-Americana vale tanto assim, tem muita gente que diz que o São Paulo está em jejum há mais de 10 anos, porque não conta o título da Sul-Americana de 2012 como uma quebra de jejum de títulos. Que aquela conquista foi esquisita, por causa disso também, um pouco por causa disso, né? Contra o Tigre, né? Foi contra o Tigre, um jogo que teve briga e não teve segundo tempo. E não teve segundo tempo. Então o pessoal gosta de brincar com isso. Ó, saudações aqui para o Leandro Paulo, que está conosco aqui na nossa live. Corinthians joga bem, mas o ataque está faltando ousadia, mais finalização, diz ele aqui. O Ruscélio Silva Torres, Frank, manda um salve aqui para Sanharó, Pernambuco. Alô, Pernambuco, alô, Sanharó, obrigado aí pela audiência, pessoal. Sidney Medina, boa tarde, rapaziada. Boa tarde, Sidão. Luiz Felipe Boura da Rosa, Libertadores já tem um brasileiro na final, um lado da chave só tem brasileiro. Emelec é fraco, já imaginaram semifinal da Libertadores Grenal e final da Copa do Brasil Grenal? Seria inédito em ambos os campeonatos. E, rapaz, e os times gaúchos estão tão bem, ô Luiz Felipe, que pode acontecer, viu? Pode acontecer. O Ivani Oliveira, boa tarde, galera. O Rossello diz o seguinte, Frank, sabe se o Neymar vai para o Real Madrid ou Barcelona? Olha aqui, agora há pouco saiu uma informação, foi divulgada pelo UOL, está lá no terceirotempo.com.br também, de que o PSG já avisou geral, ó, não estamos a fim de liberar o Neymar, deve cumprir o contrato dele. E eu tô aqui me remoendo, assim, pensando nessas questões relacionadas ao Neymar. Acho que o melhor que pode acontecer para ele é ele ficar de boa lá no PSG, entendeu? Para com essa frescura de, quero sair, quero não sei o que, quero... Pô, concentre-se em jogar futebol, apenas nisso. Quem sabe as coisas funcionem para o Neymar. E para o PSG virou uma questão de honra manter, né? E dinheiro para eles não é problema. Porém, eles deram uma queimadinha nos últimos tempos. Ele já não foi mais a estrela do PSG na apresentação de uniforme. Ele também deve ter ficado meio mordido com isso. Mas também, o que ele está fazendo com o clube? O Neymar não consegue sair pela porta da frente de nenhum clube. Vai fazer o quê? Então, eu acho que até por isso é bom ele nem sair. Fica lá, faz a sua temporada, dá uma de garoto bonzinho. Estou aqui, vou cumprir meu contrato. Faz um discurso positivo aí. Ronaldo Dias Camargo, domingo o Timão vence 2-0, vai Corinthians. Domingo tem o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, hein? Esse jogo à noite, 7 da noite. O Sérgio diz assim, Frank Zica, o meu Mengão perdeu 2-0 e ainda o Diego se machucou. O Diego passou por cirurgia ontem, 3 meses no mínimo aí de recuperação. Boa sorte para o Diego. Osmar Machado, bom dia, Dali Grêmio. Eita, feliz, hein, Osmar? O Leonardo Paulo, Neymar vai para o Manchester United.
Não sei, viu, Leonardo? Acho difícil futebol inglês pro Neymar, viu? E o Luciano Santos, Wagner Love, vamos melhorar a pontaria. Rapaz, diz que o Wagner Love perdeu algumas oportunidades ontem, né? Mas acho que ele ainda continua sendo... Ele tem crédito, viu, Wagner Love? Só lembrar que ele fez o gol do título do Campeonato Paulista já está valendo alguma coisa. E é o seguinte, a gente escuta por aí já o papo de que o Corinthians tem o Love, o Gustavo e o Bozelli, mas que o Bozelli agora o Boca pode vir com tudo para cima dele porque perdeu o Benedetto para o Olympique de Marseille e o Bozelli interessa. Inclusive, informação do UOL, que ele segurou alguns investimentos que ele tinha aqui no Brasil. Não sei, pode ser que o Corinthians fique agora com o Wagner Love e o Gustavo. E o Gustavo lesionado, né, já há algum tempo fora de combate. Aliás, não é a primeira lesão do Gustavo, não sei nem se é uma recidiva, de repente, da primeira, né. É um problema, hein, se perde o Bozelli, né? É um problema, porque o Love também já tem 36, eu não sei, 34 anos. O Joelson Campos, Neymar já foi Neymar, hoje é Ney Mídia. Wagner Severo, manda um abraço para os gremistas de Schroeder. Alô, que é Schroeder? É a cidade? Cidade, Schroeder? Então um abraço para vocês aí de Schroeder, os gremistas, tá bom? Que estão felizes da vida com a vitória 2-0 sobre o Libertad, nosso tema a partir de agora, porque é o seguinte, jogo de ida, oitavas de final de Libertadores, o Grêmio teve o zagueiro expulso, o Jeromel, no segundo tempo, e assim, apesar de jogar melhor durante toda a partida, quando estava no 11 contra 11, os gols só saíram depois que o Jeromel foi expulso e depois que o Renato fez as alterações. Tanto que os dois jogadores que o Renato colocou em campo para reorganizar o time após a expulsão, ele colocou o David Braz, um zagueiro, para recompor a saída do Jeromel, e colocou o Diego Tardelli. Os dois resolveram o jogo. Olha como o futebol é imprevisível. Teve estrela, Renato? Pô, baita estrela, né? E como encaminhou a classificação o Grêmio, fazendo 2-0 contra o Libertad. Tudo bem, vai jogar em casa na volta, mas precisa tirar esses 2 gols de vantagem e um gol do Grêmio fora e acaba de vez com a história, porque tem gol qualificado. Pelo que se viu ontem do Libertad na arena, ele não tem bola para reverter esse placar de 2-0 do Grêmio. Realmente, né, o Grêmio jogou muito melhor no primeiro tempo, 11 contra 11, perdeu o Jeromel, que já não é mais o mesmo Jeromel de 2017, 2018, um pedaço. E aí aos 25 minutos que o Diego Tardelli, que também estava quase que fora do Grêmio, né, chegou a ter algumas possibilidades de ir para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava querendo contratar porque ele não estava se adaptando ao futebol gaúcho, alguma coisa do tipo. Mas então o Diego Tardelli tirou essa zica, fez o seu gol ali contra o Libertad. Depois, mais tarde, já no finzinho da partida, acho que perto de 38 minutos do segundo tempo, o David Braz sacramentou a vitória e o Grêmio junto com o Inter está classificado. Para mim, o Grêmio, Inter e Palmeiras já estão classificados para a próxima fase da Libertadores. Olha aí, rapaz. O Flamengo não, né? O Flamengo já está eliminado. Olha aí. O Flamengo já está eliminado. Previsões do Tufano, hein? Anotem. É a típica novela flamenguista. O jogo vai ser sofrido e tal, mas vai ser difícil, ainda mais com os desfalques. Vai ser muito difícil para o Flamengo. Pode ser uma boa para se empenhar no Brasileiro, que também tem um rival à altura que é o Palmeiras. Pode ser uma boa. Olha aqui, o Wagner Severo avisa que Schroeder é Santa Catarina, estado de Santa Catarina. Tá? Um grande abraço para todos aí. Obrigado, o Wagner. Santa Catarina não tem cidade mais ou menos. Santa Catarina é tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Adoro Santa Catarina. É lindo mesmo. Luciano Santos, Bozelli tem que brigar mais para poder jogar, ele diz aqui. O Léo Pivante, oi gente, falei que ia ser 2-0, estou compartilhando a live. Qual que você falou que ia ser 2-0, o Corinthians ou o Grêmio, o Léo? Refresca a minha memória, porque os dois foram 2-0, eu não lembro qual foi a sua previsão aqui. O Benedito Reis, Corinthians está bem, só falta um 9 matador. Gente, Wagner Love é bom, gente. É bom demais. Francisco Júnior, um alô para Cacoal, vai Corinthians, alô Cacoal, grande abraço para todos aí, hein? O Léo disse que a previsão dele era pro jogo do Corinthians ontem. Acertou. Manda um alô para a Caixa d'Água. Qual a Caixa d'Água aqui do prédio? Não, o Luciano pediu para mandar. Alô Caixa d'Água.
A Luziane Santos, Timão jogou bem ontem, o Rodrigo Garcia também já está conosco. Muito bem, falamos aqui de Sul-Americana, o Corinthians está classificado, né? Tá. Falamos aqui de Libertadores, o Grêmio está classificado. O Tufano já adiantou também, Certo? certo? Tem jogo. Vamos projetar então a rodada 12 do Campeonato Brasileiro. A 12ª rodada que começa neste sábado com a realização de 4 partidas. A primeira, justamente, o jogo do líder. A gente vai fazer um bem bolado aqui, um bate-bola. Palmeiras e Vasco da Gama, sabe-se lá como é que o Palmeiras vai atuar, né? Porque é treinamento fechado para lá, treinamento fechado para cá. O Felipe Melo, a gente sabe que ele não joga, mas sei lá, se vai mexer no time, vai mexer na zaga, vai mexer no ataque, vai querer dar ritmo para terça-feira. Eu imagino que ele vai, como sempre, poupar atletas em função, principalmente, da partida de terça-feira. Mas é o seguinte, teremos mais de 32 mil pessoas no jogo deste sábado e na terça-feira também já tem 30 mil ingressos vendidos. Ou seja, o torcedor do Palmeiras já garantiu a renda, que está fazendo um bem danado para o clube, e já garantiu a sua participação nos jogos. Agora, dentro de campo, o Palmeiras precisa representar. Enquanto o Vasco, acho que chegou a hora de voltar às vitórias para o eu teria minhas dúvidas se o Palmeiras tivesse perdido para o Godoy Cruz na Argentina, mas o segundo tempo do Palmeiras ali, o final do primeiro tempo e o segundo tempo foi animador, porque o time vinha perdendo, o time passou por uma turbulência, literalmente indo para a Argentina, todo mundo ficou muito abalado. Começou o jogo num apagão geral, tomou 2-0, mas conseguiu empatar. Ia empatar com o Godoy Cruz, empatar esses 2-2 com o Godoy Cruz, que praticamente garantiu a classificação na próxima terça-feira na Libertadores. Por isso o Palmeiras vai um tanto quanto animado para esse jogo contra o Vasco. Palmeiras poupando titulares. O time B do Palmeiras é melhor do que o time A do Vasco. Jogando em casa, então não tem como não ver o Palmeiras como favorito. Eu aposto aqui, posso fazer minha aposta? Pode. Placar de Tufano. 2-0 pro Palmeiras. Não vai ser tão difícil assim, mas o Vasco... mas a zaga dos 1000 minutos está tomando gol todo jogo agora. Pois é, né? Disseram até que o Gustavo Gomes, que era o novo Gamarra, virou o novo Darinta. Mas... Isso aí. Mas não sei, eu acho que é sombra de Vitor Hugo agora. Sombra de Vitor Hugo tá chegando, Dourado também tá chegando aí para fazer uma sombra no Daverson e no Borja. Vamos ver. Aliás, o Dourado está se alimentando bem. A primeira foto do Dourado com a camisa do Palmeiras na sua nova passagem está lá no meu Twitter, lá no Francamente Office. Se quiser dar uma verificada, ele está almoçando ontem lá no refeitório. Só um negocinho que a gente está falando de 9 pro Corinthians. Um 9 pro Corinthians que seria excelente era o Dourado. Mesmo para revezar com o Wagner Love, ele acabou indo pro Palmeiras e os palmeirenses torcendo o nariz. Pro Corinthians seria um filé mignon, pro Palmeiras foi assim. É verdade. Eu vou falar para você, em termos de empenho, dedicação e até performance, ontem eu trouxe aqui os números do Rodrigo Dourado. Henrique Dourado. Quem que é Rodrigo? Do Inter, né? Que não é primo nem parente do Dourado. Não. Ontem eu trouxe aqui os números do Henrique Dourado no comparativo com Davidson e Borja nas 3 últimas temporadas. E os números do Dourado são melhores. E vale a pena lembrar que o Henrique Dourado salvou o Palmeiras do rebaixamento em 2014. Junto com o Thiago Ribeiro. Junto com o Thiago Ribeiro, né? Porque se fosse contratar por gratidão, tinha que contratar o Thiago Ribeiro. Olha aqui, ó, o Marcos Mizuki, ele está no Japão, diz Hai! Japão de novo na área, Komatsu, sou palmeirense, manda umas palmas para o tal Corinthians, kkkk. Grande abraço aí para você, viu, ô Marcos, obrigado por tão distante aí em Komatsu, no Japão, prestigiar a gente. A Luziane Santos também está conosco, disse que o Timão jogou bem ontem, o Rodrigo Garcia. Boa tarde, Frank, ontem o Corinthians jogou muito na Sul-Americana, vai ser campeão da Sul-Americana 2019, eu acho que pode ser também, viu, ô Rodrigo? O Rafael Dávila, temos chance na Sul-Americana, vai Corinthians, abraço de Bombinhas, Santa Catarina. Que coisa maravilhosa que é Bombinhas, né? Tá vendo? Bombinhas eu conheço. O Marcos Mizuki responde aqui pro Benedito. Desculpe, Benedito, mas o 9, quem está precisando é o Verdão. Pô, mas agora chegou o Henrique Dourado aí também, o Mizuki. Eu acho que vai dar certo. São só 6 empréstimos gratuitos, tá bom? Luciano Santos, bairro aonde eu moro. Tudo bem. O Rodrigo Garcia escreve mais uma aqui. Deixa eu ver, se estiver muito comprido, eu não vou ler tudo não, hein, Rodrigo? Não, tá bom. Frank, você conhece o novo Cebolinha do Corinthians?
Sim, Rodrigo. Eu conheço poucos fanáticos como você, viu? É o Janderson do Sub-20, ele tem que ser aproveitado pelo Fábio Carille no time principal. Ele sempre fala que precisa de atacante de beirada. E eu vou te falar uma coisa, o Janderson, destaque do Sub-20 do Corinthians, fiz alguns jogos com o Janderson em campo no Paulista Sub-20 do ano passado, e assim, em algumas partidas ele trabalhava como opção do Barroca, o Barroca que era o treinador, que é o treinador do Botafogo. E o Barroca lançava o Janderson no segundo tempo, por quê? Porque ele fazia uma fumaça desgraçada, ele pegava a bola e ia para cima dos caras. Ele não joga só pela ponta não, é aquele jogador que ele pega a bola, vai para cima e aí ele afunila para o meio, já invadindo a área. Ele é bom jogador, o Janderson, pode ser um bom recurso para o Corinthians aí futuramente. O problema é que inscreve o cara na Sul-Americana e aí na véspera do jogo libera o cara para jogar pelo Sub-20, pô. Precisa saber, né, se vai querer utilizar ou não o cara, pô. O Leonardo Paulo, vou ser sincero, o Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho no Fortaleza, mas acho que domingo contra o Corinthians vai dar leão. Certo, tá postando no... Tá. Luciano Santos, bora, vem jogar aqui no nosso time, aqui você vai jogar o Manguaça Futebol da Várzea. Para quem que é esse convite aí? Futebol não sei mais, mas a Manguaça não é tão bonito. Daniel Tavares está conosco também. Cadê as cadeiras rangendo? Tiramos, pô. Você fica reclamando das cadeiras. Fala pro cabeça da Ilha de Páscoa tirar o escorpião do bolso. Não, relaxa. Estamos bem aqui em pé. Vai, Palmeiras. Abraços. Estamos juntos. Mensagem do Daniel Bagatini, que é aqui do interior do estado de São Paulo. Então vamos lá. Já falamos de Palmeiras e Vasco. O jogo das 5 da tarde. Vai dar Palmeiras segundo o Tufano. Agora aqui, ó, time melhor fase, melhor momento do futebol brasileiro, hein? Internacional e Ceará, sábado, 7 da noite, o jogo será lá no Gigante da Beira-Rio. E muito provavelmente o Inter vai dar uma misturada no time aí também, pensando na Libertadores, que o Inter está bem no Brasileiro, onde aparece na sexta colocação, é G6, com 17 pontos ganhos, está bem na Copa do Brasil, é semifinalista, e está bem na Libertadores, com passagem, um pezinho já nas quartas. E com o voando, o Guerreiro, que mostraram aí números dele, que o melhor início em um clube dele está sendo agora no Inter, e ele já veterano, depois de 30 anos, está jogando muito bem. O Inter, apesar de mesclar alguns jogadores nesse time que vai enfrentar o Ceará, a fase é tão boa que não dá para imaginar uma derrota do Colorado, um empate no máximo, mas eu ainda acho que vai dar assim uma vitória do Inter, o Inter aí subindo ainda mais na tabela de classificação. Como o Frank bem disse, bem no Brasileiro, bem na Copa do Brasil e muito bem na Libertadores. E olha que outro jogo interessante também às 7 da noite do sábado. Outras duas equipes que são semifinalistas de Copa do Brasil e estão na Libertadores. Cruzeiro e Atlético Paranaense. O jogo será lá em BH, né? Estou imaginando, legal. Estou imaginando que as duas equipes também devem... Sim, vai ser um clássico. Não, um jogo esvaziado, né? Um jogo de mistão. Um bom jogo por empate, né? Eu acho que os dois times com as cabeças aí já bem voltadas para os seus compromissos. O Atlético Paranaense com uma missão muito mais difícil. Os times que vão enfrentar os rivais da Argentina, né? O Boca e o River. O Atlético Paranaense com uma missão muito mais difícil. Eu acho que praticamente impossível reverter lá na Bombonera. O Cruzeiro também, viu? Porque jogar contra time argentino em casa, a Argentina adora ser visitante. Os caras jogam muito bem, às vezes melhor fora de casa do que dentro de casa. Os dois têm vida muito complicada, mas o Cruzeiro ainda é possível, no meu modo de ver, uma virada. No Atlético Paranaense eu acho muito difícil, apesar de adorar o trabalho que tem sido feito aí pelo Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Também gosto muito, viu? E outro jogaço no sábado às 7 da noite, esse vai ser bom, hein? Vai ser bom também, pelo menos promete. Fluminense e São Paulo, o jogo vai ser lá no Maraca, o Tricolor é o quinto colocado na tabela, o Fluminense está lá embaixo, né, na zona do rebaixamento. É o 17º, certo? O time do Fernando Diniz. O Nenê não pode atuar, apesar dele ter rescindido o contrato com o São Paulo, eles fizeram um acordo aí, tem uma multa, estão falando de 900 mil e tal, mas a informação que o Juca, assessor, passou pra gente ontem é que essa multa seria de 600, porque não muda muito, né? O cara não vai pagar nem 300, nem 600, nem 900 para colocar o Nenê em campo. Melhor não arriscar. Mas vai ser um bom jogo, hein? Vai ser um bom jogo. Vamos ver, né, como o São Paulo vai se apresentar depois de um primeiro tempo horroroso contra a Chapecoense e um segundo tempo espetacular, né, que fez 4-0 sem um fato em campo. Vamos ver se o Cuca vai acordar e sacar
o genro do Silvio Santos do time, né? Bom, mas mesmo assim eu vejo esse duelo muito igual. Eu acho que vai dar um empatezinho aí, 1-1, Fluminense e São Paulo. Não ajuda muito no caso do Fluminense, né? Que precisa vencer para sair daquela zona incômoda, onde está também a Chapecoense, que faz o jogo do domingo às 11 da manhã contra o Bahia. O jogo será lá em Chapecó, a Chapecoense que agora não tem mais o Ney Franco. E o Bahia que vem bem com o Roger Machado. Eu ponho aí o Bahia como favorito nesse jogo. Mesmo atuando fora de casa, acho que assim, essa caçapa foi cantada lá no começo do campeonato, mas acho que a Chape esse ano não tem muito perspectiva A Chapecoense nunca foi rebaixada, né? Mas pode ser que nesse ano faça a sua estreia, não a sua estreia em Série B, né, pro ano que vem, mas a sua estreia em descenso. E olha só, agora o jogo que pode valer a liderança para o Santos, dependendo do resultado do Palmeiras no sábado. O Santos recebe o Avaí, a lanterna da competição, o jogo vai ser na Vila Belmiro. Ele não tem o Lucas Veríssimo, que foi expulso no jogo contra o Botafogo, e já treinou só com 2 zagueiros. Tirou aquela composição com o terceiro zagueiro, tudo bem que o Mora fazia às vezes de lateral também, mas ele deve jogar com o Jorge e com o Vitor Ferraz, o que deixa a expectativa ou a perspectiva de ser um time mais ofensivo jogando em casa contra o Lanterna. Pois é. Pior para o Avaí. Esse jogo é o que a gente costumava chamar de molezinha da rodada, né? O Santos deve passar o carro jogando contra o Avaí, que está fazendo uma força danada já para ser rebaixado ainda antes do fim do primeiro turno, né? Não se vê muita esperança para o Avaí conseguir sair da zona de rebaixamento. E o Santos, muito bem na liderança junto com o Palmeiras, mas vai continuar em segundo lugar porque, na minha opinião, o Palmeiras vai ganhar. Mas vai passar o carro no Avaí, vai ser uns 3-4-0. Flamengo e Botafogo, clássico do Maracanã, domingo às 4. O Flamengo, imagino eu, com foco total aí na tentativa de virar o jogo contra o Emelec na Libertadores. Botafogo precisando de uma recuperação. Barroca, que vinha sendo muito elogiado, já há 3 rodadas do Brasileirão não vence, as 2 de retorno, e a anterior perdeu também na Sul-Americana no meio de semana jogando em casa para o Galo. Então a situação assim, é um clássico de perigo para os dois. Porque assim, Jesus já começou a ser contestado por causa da lambança do meio de semana, certo? As pardalices que fez. E o Barroca também, com esses últimos resultados, o pessoal já começa, e o gol do Atlético foi um gol que a zaga tentou sair jogando. Você vê que isso é um claro, uma orientação do técnico, né? Já começam a pegar no pé do Barroca também, e muito no pé do Jesus, né? Só que o que acontece? O Flamengo precisa mostrar serviço nesse jogo contra o Botafogo. Com certeza vai ter mais torcida do Flamengo no estádio do que do Botafogo. O time, mesmo misturado, mesclado, preferirem do Flamengo, é melhor do que o time A do Botafogo, isso você não tem dúvida. Então, ainda assim, o Flamengo é favorito para esse jogo. Bom, vamos falar na sequência dos últimos 2 jogos, porque tem um que é segunda-feira, né, CSA e Grêmio. O Rodrigo Garcia diz assim: Frank, tem 2 atacantes melhores do que o Henrique Dourado para contratar. 2 só? Certo? Tem só 2 melhores que o Henrique Dourado para contratar? Eu diria que tem uns 200. Ele cita aqui Lucas Prato e Hulk. Só que aí assim, o Dourado vem de graça, certo? Mas não tem custo nenhum, é só os caras vão dar para o Henrique Dourado só o ticket restaurante para ele comer, certo? O vale-refeição e um auxílio moradia, vamos dizer assim. Não, tem um valor de aluguel aí que eles vão pagar, mas assim, com relação aos salários, e ele vai ter uma bonificação assim por partida que ele atuar também, mas é um valor bem menor do que o que ele vai continuar recebendo o salário da China. E salário da China você sabe como é que é, né? Eu não gosto de ficar falando de salário, porque acho que só interessa ao empregado e ao empregador. Ele vai continuar recebendo o salário dos chineses e é para cima de 1 milha. Então, não tem do que reclamar. E o fato dele ter procurado a direção do Palmeiras, se oferecido, falado que é palmeirense, isso teve um peso também na volta dele ao clube. E o Daniel pergunta o que a gente acha justamente da chegada do Dourado. Eu já expus aqui a minha opinião, tô falando também. Um atacante que caberia em muitos clubes, mas que seria filé mignon para muitos clubes do Brasil, só que o Palmeiras hoje em dia é o trivial ali, né? Então vamos lá então. 7 da noite, Fortaleza e Corinthians. O jogo será lá na Arena Castelão. Rogério Ceni versus Fábio Carille.
Frank, Sim. reencontro de Rogério Ceni com... inclusive, quem que é freguês de quem? O Rogério do Corinthians ou o Corinthians do Rogério? Rapaz, Não tem os números, mas... eu acho que o Corinthians tem mais vitórias sobre o Rogério do que... títulos, talvez. Aquela fase que o São... Ele pegou toda a que fase que o São Paulo ficou... Eu acho que o mais marcante do Rogério contra o Corinthians é o 100º gol, né? Que foi lá em Barueri, né? Aquela cobrança de falta. Júlio César era o goleiro do Corinthians, né? Sim. Foi o 100º gol da carreira do Rogério. Isso, para mim, é o mais marcante que existe na relação entre eles aí. Bem, mas eu tenho certeza que o Rogério vai querer fazer de tudo para segurar o Corinthians, porque ele tem essa rivalidade bem forte com o Negro de Parque São Jorge. O Corinthians também, jogando fora de casa. Olha, eu tô achando que isso é um jogo para empate, 1-1. Também tô achando. Tem também Goiás e Atlético Mineiro. O jogo será lá no Serra Dourada, também no domingo, às 7. As duas equipes não estão muito bem, não. O Galo ainda está lá em cima, mas muito em função das primeiras rodadas, né? O Goiás, da mesma forma, deu uma caída depois, né? O Goiás aí nos últimos 2 jogos, uma derrota e uma vitória. O Galo, depois do retorno, uma vitória e uma derrota. Mas são equipes que oscilam mais hoje do que no começo do campeonato. E é importante lembrar que o Goiás tem um jogo a menos. O Corinthians é verdade, mas não dá para saber o que vai acontecer. O Goiás ganhando essa partida contra o Corinthians, por exemplo, vai 19 pontos para o São Paulo. Então, a gente precisa ver. O Goiás que tomou aquele baque, né, o 6-1 do Flamengo. Mas Flamengo, viu, gente? O Atlético também anda meio que na corda aí, né, depois dessa eliminação pro Cruzeiro. Eu também acho que vai dar um empate. Vai dar um empatezinho, jogo de muro esse aí. E na segunda-feira, CSA e Grêmio. Aí dá pra gente oportunamente falar mais até desta partida, porque aquela partida de segunda-feira também, né, no final de semana não vai mudar tanto. E o Grêmio de olho na Libertadores, porque tem o compromisso do final de semana. Mais algum destaque aí, Tufano? Tem aquele do Mundial de Clubes? Mundial de Clubes com as datas definidas, né? 11 a 21, é isso, né? Isso. 11 a 21 de dezembro, lá no Catar. Nós não temos ainda a definição do sul-americano, né, que vai representar a Comebol, mas já temos o representante da CONCACAF, por exemplo, que é o Monterrey do México. Temos o representante da Europa, que é o Liverpool, campeão da Liga dos Campeões. Tem mais o representante da Oceania também que está definido. Falta ainda África, falta o representante local, falta a América do Sul. Mais e possibilidade de um europeu na final do Mundial que traz boas lembranças para a torcida brasileira, né? O europeu, do Liverpool como europeu na final da Liga. Em 2005 São Paulo 81, Flamengo 81. Eu me expressei mal. O Liverpool como europeu, representante da Europa no Mundial de Clubes. Brasileiro, sul-americano, já dá para ficar um pouquinho... criar um pouco de expectativa. Quando teve outro inglês foi o Chelsea, que o Corinthians ganhou em 2012. Quando pega espanhol é difícil. É verdade. Pessoal, é o seguinte, se você curtiu aí a nossa transmissão, gostou da nossa live, deixa um like maneiro aí pra gente, certo? A gente pede sempre para você compartilhar a nossa live nas suas redes sociais, isso é muito importante pra gente também. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, @Terceiro Tempo, e siga também o Milton Neves, @Milton Neves, aí, a exaustão você conhece pelas redes sociais, e tem também o canal do Milton Neves Oficial, onde nós estamos também transmitindo na segunda-feira, Milton, ao vivo, falando de futebol para você aqui conosco na nossa live. Valeu, Tufa. Valeu Bom fim de semana, hein? Até mais. Até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.